levanta-te para fazer o que eu mandei você fazer. Toda promessa, eu não sei se já falei isso aqui, mas toda promessa ela é cercada de desafios. Toda promessa é cercada de impedimentos, de lutas, dificuldades, para que o povo, para que aquele servo de Deus que recebeu a promessa entre num desânimo tão profundo que ele não consiga, para que ele não consiga viver aquela promessa, ou para que ele desista antes do tempo. Toda promessa Deus envia dos céus para mim e para você. Ele sabe que nós seremos desafiados aqui na terra. Ele sabe que nós passaremos lutas aqui na terra. Ele sabe que essas promessas não são simplesmente vão se cumprir, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Mas o que se discerne a mim e a você, meu amado, nós vamos ter que lutar muito. E uma das coisas que agrada o coração de Deus é quando o homem se esforça e acredita naquilo para que Ele o chamou. Acredita e tem convicção do seu chamado. Uma das coisas que agrada o coração de Deus não é, meu amado, aquele que simplesmente desanima no meio do, ou melhor, desiste no meio do caminho. Desânimo faz parte, mas não permanece. Quando Deus escolheu a mim e a você, Ele sabia o que estava fazendo, e Ele nos deu uma promessa, Ele nos fez um desafio. Se lembra que eu disse de manhã que esse ano é o ano de Deus levantar os que não são para confundir os que são? Já começou isso aí, porque Deus, eu imagino muitas vezes o Senhor, o Pai, cansado de ver a glória dele sendo jogada no ralo, de ele ver a glória, o homem pegar a glória que Deus deu a ele, e o homem não devolve a glória para Deus. O homem pega para ele e se torna um homem, se acha um homem poderoso, o mais importante da terra. Já não precisa de orar, já não precisa buscar, já não precisa pagar preço, já não precisa jejuar, já não precisa exaltar o nome do Senhor, não. Mas Deus, preste atenção nisso, Deus, Ele olha para certas pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas há certos tipos de pessoas que o coração dela é um coração especial. É um coração como o coração de Davi, como um coração de um José, como um coração de um Gideão, como um coração de pessoas que não eram na sua aparência, mas eram no seu interno, dentro do seu coração, diante de Deus. Nós sempre teremos, meu amado, os figurantes. Sempre teremos aqueles que somente vão sentar e aplaudir. Mas existe alguns que vai romper os céus. Existe alguns que vai fazer a diferença. Existe alguns que vai mudar a sorte de outros. Existe alguns que vai marcar a sua geração. Existe alguns que não pela aparência, mas pelo coração, ele está dizendo a Deus: eis-me aqui, eu vou fazer o que você me manda, eu vou até o fim, porque eu não quero fazer a minha, mas fazer a tua vontade. Toda vez que Josué era a sombra de Moisés. Josué era a sombra de Moisés. Josué era a sombra de Moisés. Deus nunca falou com Josué, falava com Moisés. Deus nunca se manifestou a Josué, se manifestava a Moisés. Moisés era o líder. Moisés subiu para o monte para pegar as tábuas da lei, e Josué ficou ali aguardando 40 dias e 40 noites no pé do monte. O coração desse moço chamado Josué era um coração diferente de outros da tribo. Era um coração diferente. Ele não estava preocupado que Moisés estava à frente, porque ele entendia o chamado de Moisés. Ele estava preocupado em abençoar. Ele estava preocupado como ele poderia fazer para cooperar, para ajudar. Ele estava preocupado em servir. Quando Deus diz para Samuel: vai para a casa de Jessé, porque eu já tenho escolhido um novo homem, um novo rei melhor do que Samuel. Pega o chifre de boi cheio de azeite e vai para a casa de Jessé.
Ali está diante dos seus 7 filhos menos um. Eliabe se aproxima e Samuel olha e fala: esse é o novo rei de Israel. Ele tem pinta de rei, ele tem tamanho de rei, ele tem aparência de rei. E quando ele vai jogar o óleo sobre a cabeça de Eliabe, Deus diz: o que você está fazendo, Samuel? Estou ungindo o novo rei, Senhor. Samuel, ei Samuel, eu não olho segundo a aparência, Samuel, eu olho segundo o coração. Eu já tenho rejeitado esse, mas Senhor, imagine uma conversa. Olha a aparência dele, olha o tamanho dele, ele tem tudo para ser o novo rei. Josué, pô, Samuel, você só olha o que está no exterior. A aparência dele é linda, a aparência dele é maravilhosa, ele tem uma pinta de rei, mas o coração dele não vai aguentar, o coração dele não serve, o coração dele vai pipocar, ele vai parar no meio do caminho. Eu já rejeitei, chama outros, passou os 7, não tem mais nenhum filho, tenho mais um, manda chamá-lo. E entra o Davizinho. O Senhor me chamou, papai, eu estava lá cuidando das ovelhas. Desculpa, eu não sabia que o profeta estava aqui, estou cheirando mal, eu vou ficar aqui na porta, pai. Deus buzina no ouvido do profeta: está vendo aquele menino aí? Pega esse azeite que está na tua mão, despeja na cabeça dele. Não questione, não pergunte, apenas despeje na cabeça dele. Porque esse garoto tenro aí, esse garoto ruivo aí, Alamatune Canabacai, esse menino que é o último da sua família, esse menino que não foi chamado para o convite, para a presença do profeta, esse menino que estava lá, esse menino que cheira ovelhas, Alabacai, que estava lá na malhada, eu tirei de trás das malhadas para se tornar o novo rei de Israel. Esse menino, ele tem o meu coração e eu vou usá-lo, e ele será o novo rei. Existem pessoas que Deus arranca do meio das malhadas. Eu estava dizendo isso esses dias de uma igreja. Deus arranca do meio da malhada. Sabe o que é um homem sendo arrancado do meio da malhada? É um homem especial, é um homem solitário. Ouça isso: um homem que vive no meio das malhadas, ele não está preocupado com a aparência, ele não está preocupado em mostrar nada para ninguém, porque não tem nada, não tem ninguém vendo ele. É ele, as suas ovelhas, é os céus, as estrelas. Ele é adorador, sempre foi adorador. Ele não adorava para mostrar para um, para outro, ele adorava porque ele amava a Deus. O homem que é tirado de trás das malhadas, meu irmão, como Davi foi, é um homem especial. É um homem que vai errar, é um homem que vai falhar, é um homem que vai cometer erros e falhas, mas ele não vai retroceder naquilo que se diz a Deus. Ele tem o coração segundo o coração de Deus, e ele vai fazer a diferença, ele vai persistir, ele vai perseverar. O homem, quando é arrancado do meio das malhadas, porque ele é especial, ninguém o vê, mas Deus o vê, ninguém olha para ele, mas Deus está olhando. E quando ele adora, e quando ele louva, ele não está louvando porque tem público, ele está adorando porque é ele o seu Criador, é ele o seu Criador, é esse que Deus está buscando, arrancando do meio das malhadas. Você vai aplaudir, aplauda com força. Josué, meu servo Moisés está morto. Josué, talvez Josué tenha tomado um grande susto, mas nunca falou comigo: meu servo Moisés está morto. E você vai fazer o meu povo atravessar o Jordão. Aquele que dá um copo de água, qualidade de profeta, recebe o galardão. Recebe aí, querido. Pode trazer mais um, que se não vai dar. É mais um galardão. Fica algum copinho aí, ó, do lado. Cada copo que você trouxer, você recebe um galardão. O meu servo Moisés está morto, e você vai fazer o meu povo atravessar. Diga para o irmão do lado: meu irmão, desperta. Fala: desperta. Fala para ele: desperta. Dá um totozinho nele assim: desperta. Porque Deus quer estar falando com você. Deus quer te usar. Diga para ele: Josué, o meu servo Moisés está morto, e você vai tirar o meu povo, fazer atravessar o Jordão e entrar na terra que eu lhe prometi.
Você já reparou, você já percebeu, você já conhece, deve conhecer aquelas pessoas que às vezes está na prova e está numa luta, está numa dificuldade, daqui a mais ele continua marchando, ele continua glorificando, ele continua levantando as mãos para os céus, porque irmão, mãos para os céus significa dependência de Deus. Você já reparou, você já viu essa pessoa, aleluia, e você olha para ela e diz assim: mas por que tanta luta, por que tanta dificuldade, por que tanto problema? Ei, mas ela continua marchando, ela continua sorrindo, ela continua com a mão erguida. Sabe o que é isso? É pessoas tiradas de trás da malhada. Sabe por quê? A pessoa que é tirada de trás da malhada, ela não espera por ninguém, ela é solitária, ela espera no seu Deus, ela guarda no seu Deus, ela sabe que não vai depender de homens, ela sabe que o homem não vai conseguir fazer o que Deus consegue fazer por ela, ela sabe que por mais bem intencionado seja o homem, ele talvez não consiga o que Deus consegue fazer. O homem tirado de trás das malhadas significa ele é especial, ele vai aguentar, ele vai suportar, ele vai perseverar, ele vai até o fim, e eu o abençoarei. Ou você pensa que essa obra aqui, minha amada, é para frouxo? Ou você pensa que essa obra é para frouxo? Eu vou lá, dou um beijinho na flor, assisto o culto, canto um pouquinho, louvo um pouquinho, até dou um testemunho, até falo alguma coisa. Ah, bom, tá bom demais, desencargo de consciência, isso não é obra, não. Deus vai tomar você esse ano. Deus vai te usar de uma forma tão sobrenatural, que até aquele que gosta de dar desculpas, aquele que gosta de colocar desculpas no meio, desculpas na frente, desculpas atrás, desculpas em cima, sabe, desculpas esfarrapadas, meu amado, preste atenção. Ou você se posiciona e se conserta, ou você assume quem você é, ou você acredita no teu chamado, ou você acredita tem a convicção daquilo para que Deus te chamou, ou tu vai ficar para trás, porque a obra não vai parar, a obra não vai parar. De Calabacai, te lembra quando Deus falou com Elias? Elias estava depressivo dentro da caverna. O que faz aí, Elias? O que você está fazendo aí dentro? Senhor, mataram todos os profetas, só eu fiquei. Para, Elias, pode parar com essa conversa. Eu conservei 7.000 que ainda não se curvaram a Baal, estão fazendo o que eu quero que faça. Você está entendendo, meu amado? Você faz escolha da tua vida. Você pode chegar nos céus, encostar as costas da maçaneta da porta, é bom demais. Ou você pode ser uma pessoa comum na terra, você pode ser mais um nesta geração, ou nessa multidão. Você pode viver, chegar no céu, desapercebido de qualquer um na face da terra. Mas essa é a primeira opção. Mas a segunda opção, meu irmão, aquele que é tirado de trás das malhadas, aquele que o sangue pulsa, queima, aquele que o coração bate mais forte por causa de Deus, ele não vai se contentar em somente ficar numa cadeira, ele não vai se contentar em apenas passar e ser mais um na multidão. Não, ele vai querer ganhar o seu espaço, ele vai querer conquistar. Sabe por quê? Porque não é só para ele, é por conta do nome do seu Deus. Aleluia. Ele vai querer fazer a diferença, e ele não vai se contentar enquanto não conseguir aquilo que ele quer. Diga, pergunta por mal, qual dos dois você quer ser? Fala para ele, escolha a segunda opção. Os anjos, presta atenção nisso aqui. Os anjos queriam fazer o que nós fazemos. Os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo. Fala para o irmão, mas Deus deu para você. Fala, Deus escolheu você. Fala para ele, Deus escolheu você. É você que vai fazer a diferença. Diga para ele, fala para ele, é você que vai conquistar a terra. É você que vai povoar essa terra. Diga para ele. Não, eu não. Eu tá bom demais do jeito que eu vou lá na igreja, canto um pouquinho, ouvo a palavra, tremendo, eu dou meu dízimo, dou minha oferta. Falar em dízimo e oferta, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe que eu ando com um ponto, né? Tem um ponto aqui. Ponto do Espírito Santo. Ele fala bem aqui. O pastor faz uma convocação e diz que o culto hoje é um culto normal. Domingo.
Faça seus dízimos, as suas ofertas.